Não, gravados. Aos gravados, galerinha, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você reservou para acompanhar a nossa aula, né? Sejam todos muito bem-vindos, jovens, tudo bem? Tranquilidade, de boa na lagoa. 11 de 10 de 2022, tá? Iniciando a nossa oficina, o dia que ela foi gravada, tá certo? Tá? Beleza? Espero que você realmente tenha reservado este horário para acompanhar a nossa oficina, tá certo? Vamos tentar participar, beleza? Aí, chama no Pix. Ô, ladrão. Olha aí, já. Vamos lá, ó. Vamos acompanhar aqui. O que temos para hoje? Progressão aritmética. Definição, classificação em termo geral. 11 de 10 de 2022. Uhul. É nozes. Muito bem. Objeto do conhecimento. Progressão aritmética. Definição, classificação e termo geral. Né? Classificação e termo geral. Objetivos. Né? Compreender quando uma sequência numérica representa uma progressão aritmética ou geométrica. Né? Progressão aritmética ou geométrica. Tá? Utilizar os conceitos de progressão aritmética e geométrica na resolução de problemas, né? Utilizar os conceitos de progressão aritmética e geométrica na resolução de problemas. Da teoria prática, resolução de questões durante a aula e para casa. Acompanha comigo, jovens. Vamos lá. Progressão aritmética, galerinha. Vulgo PA. Talvez você esteja assistindo essa aula agora de tarde. Né? Professor, PA para mim é praça de alimentação. Chama na fome. Chama na fome. Tá? Mas atenção. PA é progressão aritmética. E vai aparecer agora para você uma fórmula. Tá? Vai. Essa fórmula é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Eita, de baixo. Aí, ó. Essa fórmula, jovens, serve para a gente calcular todo e qualquer termo da minha progressão. Beleza? Sim, serve para calcular todo e qualquer termo da minha progressão. Por isso eu quero a sua atenção comigo para você. Você vai ter um espanto agora. Sim, terá. Cadê? Olha aí. Professor, o que é isso? Professor? Pelo amor de Deus. Professor. A gente já tem muita coisa para estudar. Assiste sua aula gravada. Separa um tempo na semana para assistir sua aula gravada. O senhor traz um negócio complicado desse jeito. Calma, jovem. Por que você está nervoso? Por que você está agoniado? Tá doido para bater aquela bolinha, né, pai? Mas só vai depois que assistir a nossa aula. Tem que assistir nossa aula todinha. Viu? Chama. Olha só. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Olha aí, ó.
enésimo termo, primeiro termo, posição do enésimo termo, razão da PA. Né? Razão da PA. O que é cada um desses elementos? A fórmula do termo geral da PA, jovens, ela depende de quê? Ela depende de que eu saiba a razão. Identifica a razão aí, ó. Razão. Vou destacar aqui de verde. Saiba a razão. Tá? E o que mais? O primeiro termo. Se eu souber a razão e o primeiro termo, olha aí, eu consigo calcular, tá certo? Qualquer termo da minha PA. Só isso que eu preciso, do primeiro termo da sequência e da razão. Olha só. Um exemplo. Ei, oh, rapaz. Isso foi maldade. Não foi com você, não. Foi comigo mesmo, viu? Eu tô com o rapaz, moço. Menino. Olha. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês não estão vendo. Coxinha, pai. Aí imaginou? Progressão aritmética. O dono de uma lanchonete preparou uma tabela com o total a ser pago pelos clientes de acordo com a quantidade de coxinhas que eles pedissem. Aqui tá, esse aqui tá defasado, essa tabela aí, viu? Uma coxinha dessa daí, 90 centavos. Não. Duvido, essa é uma aposta. Normalmente hoje ela tá quase R$3 uma coxinha dessa aí. Essa tabela aí tá desatualizada, mas ela serve como padrão antigo. Tá? Galerinha, ó, se ele compra uma coxinha, ele vai pagar 90 centavos. Duas coxinhas, 1,80, o dobro. 3 coxinhas, 2,70. 4 coxinhas, 3,60, né? E assim, deliciosamente, sucessivamente, ele vai comendo e comprando. Né? Comendo e comprando. Né? Parece que tem um cheiro verdezinho do lado ali, né? Chama. Muito bem. Você pode fechar a boca, parar de salivar agora e vamos voltar para nossa conta. Olha só. Existe um padrão aí, jovens, que depende da quantidade de coxinhas. Né? Que depende da quantidade de coxinhas. O padrão aí, ele tá variando de 90 em 90 centavos. Uma coxinha, 90 centavos. Duas coxinhas, adiciona mais 90, né? Fica com 1,80. 3 coxinhas, adiciona mais 90. Fica com 2,70, né? O preço aí tá variando de 90 em 90. Existe um padrão. Esse tipo de padrão é o que identifica uma progressão aritmética. Tá certo? O que acontece então? Vamos entender aqui os termos. Observe que o valor a pagar em função do número de coxinhas determina uma sequência. Né? Tá aí, ó. Dependendo da quantidade de coxinhas que ele vai comer, tem o preço aí separado, né? Ó. Os termos dessa sequência, a partir do segundo, são obtidos somando-se a uma constante. Essa constante é de 90 centavos, ó. 90 centavos. Ao termo antecedente. Né? Ao termo antecedente, olha aí, ó. Né? Esse é um exemplo de quê? Progressão aritmética. Esse é um exemplo de progressão aritmética.
Progressão aritmética é uma sequência numérica na qual cada termo a partir do segundo é obtido somando-se ao anterior uma constante R, chamada de razão da PA. Né? Para mim identificar a razão da PA, basta identificar a passagem do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, né? Tem que se manter constante essa passagem, tá certo? Beleza? A razão pode ser calculada fazendo-se, olha aí, ó. Eu vou pegar o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, esses 3 pontinhos aí para indicar e assim sucessivamente, tá? Fica a seu critério aí. Na PA, ali ó, 5, 8, 11, 14, tem 3 pontinhos, né? Para dizer que ela segue ali sucessivamente, né? Isso, olha aí, ó. A razão é 3. Como é que eu identifico que a razão é 3? Eu pego o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro. Olha aí, ó. Olha aí, olha. Olha aí, ó. A partir do ponto que eu faço isso e esses valores são diferentes, os resultados são diferentes, não é PA, viu? Não é PA. Por exemplo, se fosse aqui 4 e aqui embaixo fosse 7, né? Aí não seria PA. A razão tem que ser sempre o mesmo valor, tá? E é sempre um termo menos o seu anterior. Beleza, beleza, beleza. Detalhe, essa PA, ela é crescente, né? Porque a razão é positiva, tá? Porque a razão é positiva. Beleza? Já já eu apresento para vocês a PA decrescente. Matutem aí, vegetem. Como dizia meu professor do ensino médio, meu filho, vegete. Pense, meu filho, não pare de pensar. Pense, vegete. Tá? Produção, me dá 3 minutos aí pra galera pensar aí.
Ei, deixa o time aí para você analisar aí o detalhe da progressão aritmética crescente. Consequentemente, se existe a crescente, existe a decrescente, jovens. Uma progressão aritmética, ela é decrescente, ó. Pegamos esse exemplo aqui. 25, 20, 15, 10 e assim segue sucessivamente. Tá diminuindo 5, né? Beleza? Só para confirmar o detalhe da razão, é sempre o segundo menos o primeiro, né? O terceiro menos o segundo. O quarto menos o terceiro e dá sempre o mesmo valor. Tá certo? No caso, sempre deu menos 5. O detalhe não é nem porque é menos 5, é porque é negativo. Se a razão for um número negativo, a minha progressão ela é decrescente. Tá ligado? E além disso, a gente tem, né? Gente, o pessoal tem alguns livros que adotam isso como PA constante, mas outros adotam como uma sequência constante, né? A razão sempre vai dar 0. Beleza? A razão sempre vai ser 0. Isso é o que eu chamo de sequência constante, tá? Porque a PA ela tem um pré-requisito. A razão não pode ser nula. Ou a razão é positiva para ser crescente, ou a razão é negativa para ser decrescente. Tá certo? Se ela for nula no caso, né? Ela vai ser uma sequência constante, sempre o mesmo valor. Por exemplo, aí 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Veja bem. Termo geral de uma progressão aritmética. Tá? O termo geral é aquela fórmula que eu apresentei para vocês. Ok, pai. Chama. Olha aí. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Meu Deus do céu, o que está acontecendo, jovem? É o termo geral de uma progressão aritmética, pai. É você que está aí meio que espantado assistindo nossa aula gravada. Uhum. Uhum. Aquele momento, não tem, da tecnologia, quando a tecnologia tá junto com você. Em todos os momentos, ele dando um ataca. Né? Que foi que tu aprontou, professor? Entra, ataca. A tecnologia tá dizendo. Bota 1 minuto aí, produção. Bota 1 minuto aí. Olha aí, ó. Voltamos, né? Aquele momento da tecnologia junto com o professor se desentendendo. Tivemos uma DR, tivemos uma DR. Eu e a tecnologia aqui agora. Eu e o slide que eu fiz. O slide não gostou que eu fiz. Galerinha, onde tá apontada a seta em preto
é a fórmula do termo geral. Isso. Em que, ó, o último termo, a n, é igual ao primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. Tá? Vezes a razão. Beleza? Tá aí, ó. Progressão aritmética. Fórmula do termo geral de uma PA. Né? Fórmula do termo geral de uma PA. Você tem aqui, ó. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Né? Vezes a razão. Né? Já tinha apresentado essa fórmula bem no início da nossa aula, para você sofrer assim um espanto. Agora que a gente identificou o que é cada termo, né? Vamos entender como é que ela funciona na prática, nas questões, porque tem questão dela no Enem. Tá certo? Sim, jovem, tem questão dela no Enem. Olha só. Determinar o 10º termo da sequência, ó. 8, 15, 22, 29, 36, né? 8, 15, 22, 29, 36. Como é que eu faço para determinar isso? Olha só. 10º termo da sequência. Eu quero o A10. Mas aí o que eu preciso? Eu preciso saber a razão. 15 menos 8, 22 menos 15, 29 menos 22, 36 menos 29. E eu preciso saber o primeiro termo da minha sequência. 8. 8. Pronto. Identificado esses dois itens, né, ó. O termo que eu quero saber é o 10º, né? Então o n, ele é 10. Logo em seguida, eu identifico a minha razão, que é sempre 7. 15 menos 8, 22 menos 15, 29 menos 22, né? Então, qualquer um dessa subtração aí sempre vai dar 7, que é a minha razão, né? Aí, o que a gente faz? Aplica a fórmula do termo geral. Essa fórmula aqui, o Enem não vai lhe dar. Você tem que ir para ela sabendo. Fórmula do termo geral, é uma sequência. Tá? Você tem que ir para ela sabendo. O Enem não vai lhe dar esta fórmula. Ok? Aí, olha só, galerinha. Acompanha comigo, jovens. A10 igual a 1 mais 10 menos 1 vezes a razão. Né? Eu quero o 10º termo. 10 menos 1 é 9. Né? Estou substituindo o n por 10 porque eu quero o 10º termo. A razão é 7. Tá faltando o A1. O A1 eu olho para a sequência e identifico quem? O primeiro termo. O primeiro termo na sequência é 8. Vou substituir o A1 por 8. 9 vezes 7, 63, mais 8, 71. Então, o 10º termo da sequência vale 71. Detalhe interessante, né? Nossa sequência, ela é de razão positiva, 7. Então, a minha sequência, ela é crescente. Minha sequência, ela é crescente, né? Beleza? Tranquilo? Tudo bem até aí. Quantos termos compõem a PA finita? 3, 5, 7, 43. Ó, cuidado. A gente falou sobre isso na aula passada, na aula de sequências. Palavra finita, tem fim. PA finita, é uma PA que tem início e fim.
Né? PA infinita, ela só tem um início, não tem fim. Tem 3 pontinhos lá para dizer que ela continua infinitamente. Ou seja, eu sei que essa PA tem fim. Olhando aqui, eu sei que o primeiro termo é 3. O segundo termo é 5. O terceiro termo é 7. O último termo, eu não sei qual é a posição dele, mas eu sei que ele é o último termo. É 43, por isso que eu chamo ele de AN. AN. O N é a posição do último termo. Se eu sei a posição do último termo, eu sei quantos termos compõem a minha PA. Né? Se eu sei a posição do último termo, eu sei quantos termos compõem a minha PA. A13, a N43, que é o último termo, né? A razão, só você fazer a diferença do segundo para o primeiro, do terceiro para o segundo, né? A razão sempre vai ser 2, chama no 2, 2. Pai. A razão é 2. Não. Cancela, professor. Cancela. Vou aplicar na fórmula para descobrir quem? O N. Vou aplicar na fórmula para descobrir o N. Tá? O N aí vai ser quanto? O AN, que é o último termo, é 43. O A1 é 3. Ué, cadê? N menos 1, né? O N é o que eu quero saber, porque N é a quantidade de termos. Vezes a razão, que é 2. Eu pego o 3 aqui e jogo para cá. Para subtrair 43 menos 3 igual a N menos 1 vezes 2. 43 menos 3 é 40. Vezes N menos 1 vezes 2. Né? Jogo o 2 agora dividindo. Dividindo, pai. Jogo o 2 dividindo, olha. 40 vai ficar N menos 1 igual a 40 dividido por 2. 40 dividido por 2, 20. N menos 1 igual a 20. Agora eu jogo 1 somando. Então, meu N é 21. Significa que o 43 está na 21ª posição. Ele é o A21. Ele é o último termo da sequência. Olha aí, pai. É sobre isso. É sobre isso. E como diz um amigo meu, solta os tatu, solta os tatu. Cadê os tatu? Como assim, ó? Tá tudo bem, já. Meu amigo meu tá assistindo o jogo, meu amigo, que o time dele tá ganhando. Solta os tatu, solta os tatu. Aí, só, gente, está tudo bem, rapaz. Tá tudo bem contigo? 43, olha aí, ó. 21, né? Nossa sequência tem 21 termos. 21 termos. Não é isso, não é isso, não é isso? É isso. É isso. Produção, me dá 3 minutos aí pra galera analisar a nossa resposta aí. 3 minutinhos aí.
Olha aí, galerinha. Voltamos, deixei um tempo prolongado aí para você analisar a nossa resposta, né? Olha essa questão aqui agora, deveras interessante, para a gente classificar, né, em crescente ou decrescente, né? Beleza? Ou constante. Identifique o primeiro termo e sua razão. Tá certo? O primeiro termo e sua razão. Ó. Primeiro termo, né? E sua razão, né? Ó, primeiro termo é 3 aqui na letra A. A razão vai ser 10 menos 3, 7. Não é isso? Olha só. Primeiro termo é 3. A razão é 7. Razão positiva. Consequentemente, a minha PA ela é crescente. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Letra B. Primeiro termo é 16, melhor dizendo, todos os termos são iguais a 16. A razão aí vai ser nula. É uma sequência constante. É uma sequência constante. Chama no constante. 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 Meu Deus do céu. Ei, Jó, volta aqui. O professor tá viajando aí, professor. Ô, pai. O primeiro termo é 21. Razão, 17 menos 21, né? A razão é 4, ou desculpa, menos 4. Consequentemente, a minha sequência ela é decrescente, né? Ó, decrescente, ainda tem um C maiúsculo no final ali que eu vou te contar. Chama no erro. Né? Não tem esse C aqui, jovens. Tá legal. Tudo bem até aí. De boa na lagoa. Num teatro, a primeira fila tem 24 assentos, a segunda 28, a terceira 32 e assim por diante. Quantos lugares tem a 18ª fila? Primeira fila, 24. Segunda fila, 28. Vai aumentando, né? Vai aumentando, não é isso? O teatro vai expandindo a sua quantidade, né, de assentos, né? Ó. Terceira fila, 32. Aí eu quero saber na 18ª fila. Ou seja, eu quero saber o A18. Quero saber o A18, jovens. Né? E a razão é o segundo menos o primeiro termo. Ou o terceiro menos o segundo termo. No caso aqui eu fiz o segundo menos o primeiro. 28 menos 24. Dá 4. Né? Então, ó, o A18, né? É igual a 1 mais 18 menos 1 vezes a razão. A razão é 4. O primeiro termo é 24. 18 menos 1 é 17. Por isso que apareceu 17 aqui, né, pai? Ó. (17 vezes 4). 68, né? E o A1 é 24, tá? Que é a quantidade de assentos que tem na primeira fila. 24 mais 68. 24 mais 68 é igual a 92. Então, nós temos na 18ª fila 92 assentos. Sabe o que foi que isso me lembrou? Cine Rex. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Era um cinema que tinha em Teresina, né? Onde hoje é o Teatro 4 de Setembro. Né? Gente, era o primeiro filme que eu fui assistir no cinema na minha vida. Cavaleiro do Zodíaco. Meu Deus do céu. Acho que eu tinha 10 anos ou era 9. Só lembro desse registro na minha mente. Era massa o cinema, muito massa.
Bora, questões. Subindo o nível. Chama na subida de nível. Calcule o 20º termo da PA. 26, 31, 36, 41, 46. Né? Ele quer o 20º termo, ele quer o A20. Oi. Ele quer o A20. Sabemos o primeiro? Sim, primeiro é 26. Sabemos a razão? Não, mas temos como calcular o segundo menos o primeiro. 31 menos 26 dá 7. Olha aí, ó. Aplica na fórmula. Oxente. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero o A20. A20 é igual. Quanto é o A1? O A1 é 26. Mais N menos 1, né? O N é 20, né? Menos 1 vezes a razão, que é 7. Não é isso? E, professor, a razão é 5, professor. O senhor tá vacilando aí. O senhor tá, como diz um amigo meu aí, o senhor tá raucilando, rapaz. E aí é vacilar aqui mesmo. Razão é 5, hein? Chama no vacilo. Então, A20 é igual a 26, mais 20 menos 1, 19 vezes 5. Né? Então, A20 é 26, 19 vezes 5 é 95? 95. Né? É isso. É isso. 26 mais 95 dá 105, 215, 216. 121, né? É isso, 121. 121. É, pai, 121. Chama, brinca. Estamos estourando o nosso tempo limite de... Oxente, até o vídeo já terminou, eu te cotar, jovem. O A20 é igual a 121, nosso 20º termo da sequência. Finalizamos aí a nossa oficina de matemática, né? Nossa aula gravada. Você que separou um tempo para assistir nossa aula, muito obrigado por isso. Não deixe de reservar este tempo. A gente tem uma aula por semana. Toda semana temos aula. A gente se encontra na próxima. Valeu, fui!